Oi, gente, tudo bom? Primeiro quero desejar a vocês um feliz 2022, um 2022 de muita paz, saúde e muito trabalho, concretizações de planos, muita alegria, enfim. E, como eu já falei antes, muita saúde. Precisamos de saúde para mantermos todo o resto da nossa vida. Quero agradecer também aos novos inscritos no canal. E hoje vamos começar o primeiro vídeo do ano fazendo uma releitura de um vídeo que eu coloquei aqui tem uns 2 anos, Mães Perversas. Esse vídeo, muitas pessoas têm conversado comigo, mandado mensagens, perguntando, querendo mais detalhes sobre características dessas mães. Pessoas, principalmente mulheres, que falaram que tiveram mães assim, mandaram mensagem dizendo: poxa, Silvia, eu me identifiquei, eu tive uma mãe desse jeito, uma mãe perversa, e uma mãe que me machucava muito e que eu não sabia porquê. Eu gostei muito do vídeo, então várias mulheres me mandaram mensagens. Eu também tive algumas críticas, uma só, na verdade, crítica negativa. Um rapaz disse que eu não deveria profanar o nome sagrado da mãe. Mãe é sagrada. Eu gostei de ter ouvido isso. Por quê? Porque muitas pessoas acreditam nisso, porque a mídia, ela coloca que mãe é tudo santa. A pessoa pode ser podre enquanto pessoa, virou mãe, a mulher pode ser mau caráter como for, virou mãe, é perfeita, é santa, é maravilhosa, essa mãe vai querer todo bem para aquele filho. Na verdade, não é assim. Com isso, eu não estou generalizando, dizendo que todas as mães são más e perversas, mas querendo apontar que também existem mães mais perversas, vingativas e cruéis. É por causa de pessoas como esse inscrito no canal que colocou que eu não deveria profanar o nome de mãe, da mãe, que mãe é sagrada, que muitas filhas e filhos se calam e não procuram ajuda quando são vítimas de mães assim, de mães más. Eu vou pedir a vocês licença, vou usar o meu óculos e vou ler essa breve história fictícia, tá? E depois vamos explicar o que é essa história, por que essa história desenrolou-se desse jeito. Mas a história em si já explica muita coisa, ok? Vamos lá? Bem, essa é a história de Camila, a filha de uma mãe sutilmente má. Márcia, divorciada e mãe de 3 filhos, sabia que a filha estava dormindo. Camila tinha trabalhado a semana inteira e domingo era um dos únicos momentos que ela podia desfrutar de sua cama até mais tarde. Mas nada em relação à filha era suficientemente importante a ponto de comovê-la. Entendia pelo simples motivo de Camila morar em sua casa que ela deveria acordar cedo e obedecer todas, absolutamente todas as regras que lhe viessem à cabeça. Na verdade, Márcia já levantava enfurecida só de pensar que a filha ainda dormia. Anos a fio entrava no quarto de Camila, no meio do sono, escancarando a porta e abrindo a janela para que o cômodo ficasse totalmente claro. Avisava a filha que era hora de limpar seu próprio quarto, reclamando incessantemente sobre objetos de uso pessoal que não estariam no local adequado. Queixando-se também da limpeza do quarto, como se não bastasse, saía resmungando de mau humor. E, enfurecida, ligava algum tipo de eletrodoméstico barulhento. Mesmo que Márcia soubesse que era dona da própria casa e já exercia autoridade sobre a filha em seu papel de mãe, ela não tinha a menor consciência de por que agia daquela forma. Gente, vamos pensar nisso. Aquela mãe má, ela não tinha consciência do motivo dela agir com tanta crueldade em relação à filha. Pensem, foca nisso, segura isso na cabecinha. Se acaso a filha ousasse reclamar, reagiria, como sempre, incutindo-lhe um sentimento de culpa na tentativa de convencê-la de quanto ela era relaxada e de quanto ela, como mãe, sacrificava-se pelos filhos e pela família, até acordando mais cedo
deixar tudo em ordem para todos. Então ela era uma mãe maravilhosa, enquanto a filha era relaxada. Esse era o mecanismo perverso de manipulação que Márcia, a mãe má, costumava aplicar. Márcia tinha a habilidade de camuflar suas ações pautadas por sentimentos de ódio e de desprezo e transformá-las em culpa e inadequação apontadas sempre para o outro. Então, tudo que ela fazia, a culpa era de Camila, daquela filha. A culpa era toda da filha, nada era culpa dela. Como golpe fatal de uma mágoa inventada, lembrava que a casa era dela, ou seja, passava na cara que a filha estava lá de favor, que ela estava fazendo uma benéfice, deixando a filha morar lá, deixando de favor, ameaçando Camila de que se não a compreendesse, poderia ir embora. Ou seja, enxotando a filha de casa, porque sabia que a filha não tinha para onde ir. Desse modo, Camila, a filha, ficava refém das manipulações da própria mãe, aprisionada pelo medo, culpa e pela falta de condições financeiras de sair daquele lugar que já adoecia a cabecinha dela. Às vezes de maneira sutil, às vezes de forma cruelmente direta, dependendo do que lhe viesse à mente, ou seja, o que viesse à mente daquela mãe, ela fazia. A filha era o saco de pancadas. Márcia fazia seu jogo de um jeito aparentemente simples, porém altamente articulado, como só os torturadores profissionais sabem fazer. Parece que esta era exatamente sua intenção, desestabilizar a filha. Acontece muito. Em momentos raros e rápidos de autopercepção, chegava a se perguntar sutilmente sobre o motivo que a levava a agir de modo tão intempestivo com a própria filha, o que a ativava tanto a ponto de ficar tão irritada. Então tinha momentos que ela pensava, por que eu ajo assim com a minha filha? Mas ao mesmo tempo, repentinamente, instantaneamente, já vinha um pensamento, nada, ela merece, deixa pra lá. Eu quero é descontar minha raiva. Raiva essa que Camila, a filha, nada tinha culpa. Quando algumas respostas em sentimentos ameaçavam chegar à sua consciência, ela logo os rejeitava, pois no fundo não desejava solucionar o problema. A mãe má, a gente podia pensar, e por que ela não procura um psicólogo para ver qual o motivo dela estar sofrendo tanto e projetando nessa filha tanto ódio? Procura um psicólogo, um psiquiatra. Não. Elas querem manter esse ciclo vicioso. A impaciência e o desdém a cegavam e acabava negando tudo que de verdade a filha poderia ser. Ou seja, a filha era boa, trabalhadora, honesta, dormia em casa, tinha uma vida tranquila, mas ela negava tudo aquilo. A filha era uma prostituta, a filha era uma vadia, a filha era irresponsável e tudo que não prestasse, a filha era. Então, mergulhada em seu próprio hipnotismo, Márcia afirmava para si mesma que Camila, a filha, era um inútil e merecia ser tratada com desprezo. Quando Camila ousava reclamar, tinha que ficar bonita, tinha que ficar aguentando tudo isso de cara bonita e sorrindo. Qual é a pessoa que não fica com algum transtorno mental, minha gente, passando por isso? Quando Camila ousava reclamar, apenas ignorava ou jogava alguma palavra de culpa no ar. Sentia uma espécie de prazer na superioridade que lhe sobrevinha quando notava a filha murchar. Então a mãe tinha um prazer em ver a filha triste. Quando a filha, mãe, por que você faz isso comigo? Ela dizia alguma coisa para machucar mais a moça. E a filha se entristecia e ela se sentia feliz e poderosa. Levantando-se da cama logo cedo, já como uma derrotada. Era assim que Camila se levantava, como uma perdedora.
E a mãe de Camila sentia-se vingada. Mas vingada de quê? Que vingança é essa que essa mãe tinha? Da filha? Sentia que um estranho prazer a assolava quando provocava na sua filha Camila alguma frustração, dor e tristeza. Ela sentia prazer. Era bom, era prazeroso, era um gozo, como um gozar. Ela gozava na tristeza da filha. A vida de Márcia era a vida de uma perdedora, mas jamais admitiria para si mesma. Ou seja, essa mãe, ela se sentia perdedora, se sentia inferior, principalmente em relação à juventude da filha, em relação aos ganhos da filha. Ela se sentia inferior à filha. Sua vida não dera certo como havia projetado. E, ao ver a filha em um emprego estável, sentiu inveja, latejante. Inveja. Guardem isso, inveja. Camila, a filha, representaria a mulher que ela não fora. Por isso mesmo, nutria certo prazer ao ver aquele rosto derrotado. Ela sentia prazer em ver a filha triste, porque ela dizia, já que eu não sou você, já que eu não tenho o que você tem, eu não tenho tua juventude, eu tenho inveja de você, então você será sempre triste e sempre magoada e sempre de cabeça baixa. Era como se o mundo não fosse bom para ninguém. E se não era bom para ela, também não seria bom para a filha. Então, se ela não estava se sentindo bem, se a mãe, a Márcia, não estava se sentindo bem, então a filha tinha que se sentir pior ainda. Na verdade, não suportava qualquer tipo de brilho, fora o dela mesma. A mãe tinha que se sentir muito bem, mas a filha tinha que estar de cabeça baixa, chorando, sofrendo e aprisionada naquela dor. Quando todos os seres humanos, como todos os seres humanos, tinham seus sonhos, mas tiveram uma limitada formação cultural e um marido bem distante dos padrões que sonhava. Ou seja, Márcia, aquela mãe, ela tinha suas frustrações. A vida dela não foi como ela planejou, muito menos o marido que ela escolheu para ser pai dos seus filhos. Após anos de casamento, via na família o reflexo de sua incapacidade de gerir a própria vida. Ela viu que a família dela não deu certo para o que ela pensava que daria, para os projetos que ela tinha para aquela família. Afinal, ser apenas uma dona de casa, cuidar dos filhos e do marido, estava muito aquém dos seus próprios projetos de vida, que incluíam ascensão profissional e social. Ela era uma mulher. Essa mãe da Camila, Márcia, era uma mulher frustrada. Logo no início do casamento, o marido percebeu onde se metera, resolveu não comprar a briga e foi embora atrás de uma vida emocional mais leve, ou seja, com menos críticas e cobranças. As pessoas que gravitam ao redor desta mãe perversa, desta mãe má, vão embora quando podem. Então, a primeira pessoa que foi embora é o marido. Geralmente, essas mulheres têm uma família longe. A família quer pouco contato, porque já percebe que tem alguma coisa estranha no ar. Geralmente, elas ficam sozinhas, elas têm dificuldade de se aproximar das pessoas, porque as pessoas geralmente não querem conversa, porque sentem ela uma pessoa, digamos, muito pesada emocionalmente. O filho mais velho, por sua vez, também teve a rara consciência do que o esperava e resolveu partir para estudar longe com a intenção de nunca mais voltar. Essa mãe, que tem essa filha que ela deposita tudo que eu já falei antes, se ela tem um filho, macho, homem, ela deposita nele todos os desejos, todas as frustrações, ela deposita nele tudo. Todas as esperanças. Esse homem se transforma num Deus, esse filho. E quanto a filha é o depósito das frustrações e das mazelas, esse filho é o depósito de todas as expectativas boas. Já o filho do meio, Jorge, era o preferido de Márcia. Ocupava o lugar de marido
de marido ideal, ou da criança de ouro, o filho preferido, o mais bonito, o mais trabalhador e mais amado. Veja, como eu falei agora, o filho é o mais amado, é que faz o papel do marido, não sexualmente, eu falo do homem da casa, do mais bonito, do melhor, é aquele filho. Ele é um Deus. Geralmente esse filho cresce sem limite, porque a mãe não dá limite. Se não tiver o papel do pai, e nessa história o pai já foi embora, já sentiu que tinha se metido numa coisa ruim, esse filho ele cresce sem limite, dependendo sempre da mãe, mesmo que trabalhe, ele vai lá pegar o dinheiro, e autoritário, fazendo o que bem quer. Lá fora também, porque ele acredita que todos têm que se comportar como a mãe se comporta com ele. Tem que deixar ele fazer tudo, porque ele cresceu acreditando que ele é superior a todo mundo, porque aquela mãe perversa e louca entre aspas, tá? Aquela mãe doente, perversa e má, fez com que ele acreditasse que todos tinham que se curvar a ele, ao filho. Recebia os carinhos e afagos da mãe, mas mesmo estando tão protegido, sentia-se sufocado, porque também tem o ônus, não tem só o bônus. Do mesmo jeito que ela deixa aquele filho fazer o que quer e tudo mais, ela sufoca aquele filho com muita cobrança. Tem que estar perto dela, tem que estar junto dela, tem que estar carinhando ela, tem que dar a ela alguma coisa. Sentia-se sufocado com uma desculpa qualquer, arrumou um emprego e decidiu alugar um quarto perto do trabalho. Desse exemplo, esse filho ainda saiu de casa. Muitos continuam e às vezes compram a doença da mãe e começam a rivalizar com a irmã. Existem muitos irmãos que rivalizam com a irmã, aproveitando que a mãe está lá também machucando a irmã. Chega até a ponto desses irmãos agredirem fisicamente as irmãs. Já Camila, a filha, despertou com barulho do liquidificador. Poxa, mãe, que barulho é esse? Continuamos a história. Que foi? Você sabe que eu tenho uma rotina? Respondeu a mãe. Não posso deixar de fazer as coisas só porque você acha que pode dormir até tarde? Não admito que você fique vagabundeando na cama enquanto eu tenho muito trabalho para fazer em casa. Afinal, você também mora aqui. Ou seja, a filha era uma vagabunda, mesmo trabalhando. Ela era uma vagabunda? E se a mãe diz, é porque é verdade. Márcia queria que a filha sentisse, embora não fosse verdade, que ela era preguiçosa e que fazia corpo mole, como se isso fosse um padrão. Ambas sabiam que aquilo estava longe de ser real. Mas funcionava à medida que um imenso mal-estar se instalava. Ela conseguiu entristecer a filha naquele momento, machucar a filha naquele momento. Camila constantemente ficava magoada com as atitudes hostis de que era alvo, ao mesmo tempo que Márcia esboçava algo como se fosse uma sutil satisfação. Consegui! Estraguei o dia dela logo de manhã cedo. Mais um dia que eu venci estragar a vida dessa mulher. Por vezes Camila entrava em um estado de perplexidade quando lhe passava pela mente que a sua própria mãe poderia estar agindo de tal modo apenas com o intuito de desestabilizá-la. Muitas filhas têm dificuldade de acreditar que sua mãe virou sua inimiga do nada. Muitas filhas, quando vão para os consultórios de psicoterapia, de psicólogos, e quando o psicólogo explica o que eu estou falando aqui, elas vão embora e não voltam mais. Você está dizendo que a minha mãe não gosta de mim? Você está dizendo aí que minha mãe é minha inimiga? Não, eu não acredito nisso. Mãe é amiga, mãe é boa, mãe é santa. E elas vão embora. E não dão continuidade ao seu tratamento, criando muitos complexos e adoecendo também essas filhas. Nos breves momentos, chegava a questionar se a mãe não gostava dela, mas logo dispensava aquele tipo de pensamento, culpando-se por imaginar algo de tal ordem em relação à própria mãe. Então, quando ela imaginava, será que minha mãe não gosta de mim? Vinham esses pensamentos da mãe boa. Lembra do que eu falei do escrito que disse que eu não deveria profanar o nome da mãe, que mãe é sagrada? Pronto, vinha isso na mente dela. Poxa, mães são boas. Não,
a minha mãe gosta de mim. Ela faz isso por algum motivo, mas ela me ama. Ela não admitia que a mãe não gostava dela. A todo custo, e talvez ainda para salvar a imagem de uma mãe boa de dentro de si mesma, preferia acreditar que ela poderia ser a provocadora da ira de Márcia. Então Camila, essa filha, ela não pensava, não passava na cabeça dela que a mãe dela era uma mãe má, que estava machucando ela. Na verdade, ela se culpava. Tem alguma coisa em mim que não agrada a minha mãe. Então a culpa é minha, só minha. Imagine uma mulher crescer com isso. E eu vou falar mais adiante nos prejuízos que isso causa na vida de uma pessoa. Com isso, Camila caminhou até a cozinha para se certificar de onde vinha um barulho, até que tinha acordado. Mãe, você não pode fazer isso outra hora? Perguntou Camila. Claro que não. Estou preparando um prato especial. E é o prato que seu irmão mais gosta e seu irmão vem almoçar aqui hoje. Pronto. Todas as informações estavam ali. Se fosse um prato rápido, então poderia ser feito outra hora. E dizer que era apenas para o irmão era outro dardo, outra flecha lançada no alvo. Afinal, a mãe raramente fazia um prato que ela gostava, que a Camila gostava, mas para o irmão, todos os almoços eram especiais. Será que Camila perceberia essas mensagens sutis ou ainda ia duvidar das evidências? Márcia notou que a filha tomou ar para responder, mas percebeu também que Camila estava cansada, com muito sono e desgastada. Viu quando ela suspirou com ar de tristeza, misturado à sua impotência diante da mãe, encaminhando-se ao banheiro, arrastando os chinelos para tomar um banho, pois seu descanso de fim de semana havia acabado. Ou seja, seu descanso de toda a vida. Ela só tinha paz quando estava fora de casa. Nessa casa você não tem direito de reclamar de nada, gritou a mãe. Só os outros têm direito de reclamar, pensou Camila. Pois o irmão era a pessoa mais desbocada que ela conhecia, além de viver se queixando de tudo, desbocada. Sabe por quê? Porque essas mães não dão educação aos filhos homens. Elas tratam os filhos, como eu já disse antes, sem limite algum. Não tem limite para esses filhos. Nessas ocasiões, a mãe o repreendia falsamente. Quando o filho dizia um palavrão, uma palavra de baixo calão, ela repreendia falsamente, em meio a um sorriso permissivo. Meu filho, faça isso não. Faça não. Na verdade, eu gosto. Faça o que você quiser. A filha não. Camila não. Camila não faz nada que eu não permita. E eu não permito quase nada. Márcia voltou feliz ao seu trabalho. Mamãe, Má, voltou feliz ao seu trabalho. Estava satisfeita, cheia de energia, podia sentir-se renovada, como se o cansaço da filha a tivesse nutrido, deixando mais forte. Exatamente acontece isso. Cada vez que esse tipo de mãe vê a filha sofrer, ela se reenergiza, ela se sente mais forte, ela se sente mais mulher, ela se sente mais poderosa, porque aquele saco de pancada que virou a filha, que ela fez a filha se transformar, é o que dá vigor e ânimo a ela. Seria o bastante para aquele início de dia? Claro que não. Porém, tinha noção de que precisava conter seus impulsos. Ela também não podia estar machucando a filha o dia todo, porque aí ia dar muito na cara o ódio que ela sentia da filha. Embora fosse compelida a dizer o maior número de humilhações possíveis, segurava-se. Ela tinha vontade de esculhambar a filha, de humilhar mais, mas ela tinha que se conter para mostrar que é uma mãe boa, é uma mãe, toda mãe é boa. Como código de funcionamento, por mais difícil que fosse, sabia que como mãe deveria agir de modo carinhoso. Código de funcionamento, gente. Mães são boas e santas. Então eu tenho que machucar e parar. Machuco e paro. Como diz o ditado, dá o bote e esconde a unha. Não fui eu.
Por vezes tinha a intuição de que se avançasse demais, a filha literalmente não suportaria. Ou seja, essa mãe não é doida. Ela não tem doença mental nenhuma. Ah, é doida, é doente mental. Não tem, porque ela tem consciência que se avançar mais, a filha não ia suportar. Se ela tem essa consciência de limite, ela sabe que está errando e que está fazendo algo muito ruim para a sua própria filha. Além das evidências, as consequências poderiam ser desastrosas. Nessas ocasiões, tomava algumas atitudes que surtiam o efeito de carinho, mas logo depois, quando a filha relaxava e abria a guarda, enviava algum tipo de informação que novamente causaria mágoa e desespero. Então, quando ela via, ela ia, vamos, minha filha, tomou seu banho? Pronto, vai, eu vou terminar aqui as coisas da casa. Vá, descanse um pouquinho. Aí a filha, tá vendo? Mamãe gosta de mim. Aquela informação da culpa que a própria Camila, a filha, sentia. Tá vendo? Mamãe gosta de mim. Olha, ela tá me tratando bem. Quando a mãe percebia que a filha relaxou, ela ia e dizia mais um impropério. Márcia estava ansiosa com a chegada do filho. Contra a vontade dela, que ele decidira ir morar num apartamento aos arredores da cidade, como desculpa de que era mais perto do trabalho. O filho estava se sentindo, como eu disse antes, sufocado. Na verdade, o que queria mesmo era privacidade. E a mãe, embora o mimasse demais, era bastante invasiva. Porque esse tipo de mãe, ela invade. Ela não respeita a privacidade. Tudo ela tem que saber. Ela mexe no celular, ela mexe no guarda-roupa, ela mexe nas gavetas, procurando algo, fuçando. As pessoas que moram nessa casa, eles não terão, não só a filha perseguida, mas qualquer um, não terá a menor privacidade. Tudo ela tem que saber e usar muitas coisas que ela descobre para manipular os outros que moram com ela. Queria ter liberdade, o filho queria ter liberdade. Enfim, mas a mãe, porém, não o deixava em paz e regularmente arrumava uma desculpa para visitá-lo, porque essa mãe, ela também é pegajosa com o filho. Essa mãe é pegajosa com o filho. Enquanto ela machuca a filha, ela é pegajosa, ela é grudenta, ela quer saber tudo que o filho faz, ela quer escolher namorada para o filho, ela quer ser a dona da vida do filho, como ela é dona da vida da filha. De coitado e magrinho, como ela chamava o filho, Jorge não tinha nada. Jorge, o filho que saiu de casa. Pelo contrário, estava acima do peso e procurava levar uma vida mansa, sem um trabalho que lhe exigisse muito. Então, ele queria um trabalho que não lhe exigisse muito, ele queria a vida mansa. Por quê? Porque a mãe lhe dava vida mansa. Então, aquilo que eu falei antes, esses filhos esperam que o mundo também lhe dê vida mansa. Mamãe não dava vida mansa? Mamãe não deixava eu fazer o que eu quero? Então, o mundo tem essa mesma obrigação comigo. É o que eles imaginam. E aí, mais na frente, eles sofrem por isso. A paixão ou a obsessão da mãe pelo filho a impedia de ver como Jorge era de verdade, e ele abusava. Pedia descaradamente uma mesada semanal, que a mãe lhe oferecia de bom grado, e toda vez que Camila chamava a atenção da mãe para isso, Márcia se enfurecia, como se ela estivesse falando mal de uma adorada divindade. Então, ninguém pode falar daquele filho. Aquele filho é tudo, é perfeito, é maravilhoso. Ela é cega para todos os defeitos que aquele filho tem, porque ela colocou esses defeitos nele. No fundo, Márcia sabia que o filho não queria se esforçar por uma vida melhor. Mas de que isso importava? Era seu queridinho, sua eterna criança de ouro, faria qualquer coisa por ele. Além do mais, ela tinha uma espécie de obscuro prazer ao ver como a filha ficava desestabilizada quando se dava conta da atenção excessiva que ela dava ao filho. Então, se desestabilizava a filha, ela morrer de amores e fazer tudo por aquele filho, mas ela fazia. Não estava machucando a filha, tudo que machucasse a filha, essa mãe perversa, ela fará. A relação entre Jorge e Camila era de aversão mútua, geralmente não vão se dar nunca, tá? E Márcia parecia reger esse tipo de orquestração, ou seja,
essa mãe, ela não quer os filhos unidos. Ela trabalha para a desunião dos próprios filhos. Ela joga um filho contra o outro. Ela estimula que o filho machuque a filha, seja verbal ou fisicamente. Ela faz com que tenha confusão dentro de casa entre um e o outro. E geralmente ela joga o filho contra essa filha. Quanto mais pessoas não gostarem dessa filha, até o próprio irmão, melhor. Camila achava o irmão abusado e folgado, e Jorge, por sua vez, fazia questão de falar que a irmã, além de feia, era mal amada. Sempre que Jorge vinha visitá-la, Márcia se preparava como se estivesse indo ao encontro de um namorado, vestindo-se com o que tinha de melhor. A casa limpa e a mesa posta faziam parte desse cenário. Ela estava se preparando para o seu marido, para o príncipe encantado. Quando eu falo marido, não digo que ela tem, esse tipo de mãe tem intenções incestuosas com o filho. Não é isso. Geralmente elas não têm intenções incestuosas. Mas elas projetam nesse filho o marido que elas não tiveram. Por isso que o filho cresce sem limite, o filho é tudo, ela dá tudo para esse filho, porque ela projeta nele o marido que ela não teve. Não é, repito, uma questão de incesto. Dificilmente Camila conseguia dar sequência a qualquer tipo de diversão, seja assistir TV, enfim, era interrompida por Márcia, que sempre lhe cobrava estar arrumando alguma coisa na casa, vai fazer alguma coisa. Quando Márcia ia estudar para a faculdade, você está estudando demais, você está usando isso como desculpa para não me ajudar a arrumar a casa. Detalhe, as casas sempre estão perfeitamente em ordem. Mas mesmo assim, mesmo a casa toda limpa, essa mãe obriga a filha a arrumar tudo de novo, a desfazer o que já está feito e recomeçar a fazer tudo novamente. Era difícil, mesmo cansada, não mostrar a insatisfação no rosto perante as incessantes obrigações impostas por aquela mãe. Pior, a mãe a obrigava a ficar de bom humor. Então, se ela fechar a cara, se ela mostrar que não está gostando, ou se ela, mesmo sem querer mostrar, aparentar pelo físico, pelo rosto que não está gostando, aquela mãe ia cobrar dela cara bonita e sorriso. O que foi? Por que tá assim? Tá comendo da minha comida, tá morando na minha casa. Mesmo que você ajude com um dinheirinho, é minha casa. Fique de cara bonita, viu? Fique de cara bonita. Sorria. Tá de cara feia por quê? Fiz o quê? Mesmo em meio a todo esse clima, ao chegar, Jorge resolvia importunar Camila de diversas maneiras. E aí, tudo bem, feia? Era um dos apelidos carinhosos, porque esses filhos aproveitam a onda da mãe, aproveitam o tratamento que a mãe dá para as irmãs e eles também embarcam, né? Eles não tomam o partido da filha, da irmã, no caso, eles não tomam. Eles ficam do lado da mãe, porque está sendo bom para eles, vantajoso para ele, o dinheiro é para eles, o carinho é para eles e nada para outra. A outra tem que ser piniqueira, empregada. E eles acreditam que quando essa mãe morrer, quem vai ficar como empregada deles, fazendo o que a mãe fazia, é essa irmã. Ela tem que continuar nesse papel. A mãe, quando viu esse e aí feia, já gritou: Jorginho, meu filho, que bom que você chegou. Márcia excluía a filha das conversas, rindo das piadas que só ela e Jorge entendiam. Ou seja, havia um dialeto próprio entre ela e o filho. A história só era entre eles dois, a intimidade era só entre eles dois. Ela era o lixo da casa. Camila se sentiu humilhada, mas não conseguia se desvencilhar das ordens da mãe. Márcia conseguia, através de manipulações, acabar com todos os relacionamentos amorosos da filha. Sempre crítica. Então, quando a filha arrumava um namorado, presta atenção vocês, meninas, estão se vendo nisso? Quando arruma um namorado, essa mãe, no começo trata o rapaz muito bem, mas depois começa a arrumar um defeito, se queixar, chega um ponto que não quer que esse rapaz apareça dentro de casa. Às vezes, dentro da própria casa, ela diz algum impropério para o rapaz, para você, filha, ficar com vergonha. Para acabar o namoro.
Ela não te quer feliz. Se você tá namorando, você tá feliz. Eu não quero isso. Mãe má não quer isso. Mãe perversa quer a filha triste, sem namorado, sem ninguém e sem amigas. Leva a amiguinha pra casa, a mãe dá um sorrisinho, aí começa, tu é amiga dela? Ela é isso e aquilo outro. A própria mãe começa a falar mal da filha. Do mesmo jeito que ela vai fazer com o seu namorado. Você quer namorar com ela? Olha, ela é preguiçosa, ela não arruma a casa. Mentira, mas ela diz, olha, ela não presta. Como se ela estivesse se oferecendo pro cara. Olha, eu sou melhor que ela, viu? Se você quiser, tá aqui. Inconscientemente, gente. Ela não tem intenção de ficar com seu namorado, não. Mas ela tem que mostrar que é melhor que você. Nas poucas vezes que Márcia tocava no nome do ex-namorado, Camila tentava relembrar a mãe sobre as intermináveis vezes que ela o desqualificara. Mas sempre era derrotada quando fazia isso. Márcia reagia com a violência velada em meio a argumentos de que tudo que falava era apenas para o bem da filha. Minha filha, no final, quando ela conseguia acabar o namoro ou acabar a amizade da filha com alguém, minha filha, aquela menina não prestava para andar com você. Esse rapaz que você estava com ele não prestava para você. Eu quero uma coisa melhor. Claro que esse homem melhor que ela quer não vai aparecer nunca, tá? Fica ligada nisso também. Fiquem ligados nisso também. Era em momentos desse tipo que Camila começava a duvidar de si mesma. No fundo, sabia exatamente o que havia ocorrido, mas sua mãe tinha a infalível capacidade de fazê-la questionar a si mesma. A mãe queria mostrar à filha que ela podia arrumar um namorado melhor. E a filha achava que a culpa era dela mesma, de não conseguir ninguém que gostasse dela. Então, quando acabava esses namoros, ou quando essas amizades se desfaziam, ela achava que era inferior. Não era capaz de viver num relacionamento, ficar num relacionamento, seja afetivo, romântico, ou seja de amizade mesmo. Bem, é isso. A história que eu contei foi longa, mas fala de várias características da mãe perversa. Então, quando essa filha, ela se vê nesse mar de dor, raramente ela procura ajuda pelos motivos que eu já falei antes. Se você se sente assim, procure ajuda. Essa história é uma história baseada numa história real. A gente trocou os nomes, né? E essa história acontece assim em vários casos. Geralmente essas filhas que se transformam em mulheres, em mães, em esposas, se elas não trabalharem esses sentimentos na cabeça delas, sentimento de culpa, de menos-valia, de inferioridade, se elas não trabalharem isso, não se curarem dessa mãe perversa que vai ficar dentro da mente delas, porque a mãe pode até morrer, ela se desvencilhar, saiu de casa, ou casou, ou foi morar fora, teve um lampejo de lucidez, conseguiu liberdade financeira, vou-me embora. Mas a mente, a mãe, está aqui dentro da mente. Fica ali remoendo ano após ano. E se você não procurar ajuda terapêutica, você vai adoecer. Por quê? O sentimento de culpa, de inferioridade, de dor, de todas aquelas palavras que a sua mãe, a mãe má, passou anos e anos falando, você começa a acreditar. Perdão. E isso vai te trazer muitas doenças. Então, filhas de mães perversas. Você se identificou com isso? Se você se identificou, procura ajuda terapêutica. Conversa com um psicólogo. Cuida da tua mente por vários motivos. Primeiro, por tua própria sanidade mental. Segundo, a maioria dessas filhas tende a reproduzir esse comportamento quando tem filhas. Inconscientemente. Talvez essa mãe também tivesse passado por uma outra mãe, mas aí a história vai ficar mais longa do que já está. Então, não reproduza isso na sua casa, com seus filhos.
Então, primeiro, cuide de você, vá para terapia, converse sobre isso, pesquise sobre isso, mas se cuide. Se cuide, porque esse tipo de mãe existe. E é muito mais fácil você encontrar, não é raro, esse tipo de mãe. Esse tipo de mãe existe muito. Agora, por que a gente mal escuta falar disso, Silvia? Porque as filhas têm medo de falar, têm vergonha de falar. Por quê? Se sua mãe diz que você é isso, você é. Ela é mãe. Entendeu por quê? As pessoas acreditam que a mãe é boa e se a mãe está criticando a filha é porque realmente a filha é isso mesmo. Então aquela filha, ela tem vergonha de chegar e dizer, minha mãe me chama disso, daquilo outro, me humilha e tudo mais. Porque geralmente as pessoas arregalam os olhos e dizem, mas por que será? Ou então se afastam, não quero conversa com ela porque ela falou mal da mãe. Como a minha mãe é boa, essa menina que é má, essa mulher que é má. Claro que ela está falando mal da mãe. Ela está falando mal, sabe, injuriando a mãe. É ela que não presta. Então, não vá conversar com muita gente, procure ajuda especializada. Bote para fora com quem te entende e quem vai te ajudar. É isso. Se você gostou do conteúdo, hoje foi um pouco mais longo, curta, compartilhe, se inscreva, ative o sinal e até a próxima.